O vento cortava o convés como lâminas invisíveis, e o cheiro de sal misturado a óleo queimado lembrava a todos que o oceano nunca perdoava erros. E ali, entre ondas que pareciam querer engolir o mundo, um homem se erguia diante do impossível, um veterano de 1000 batalhas, um marinheiro de alma antiga, chamado Capitão Augusto Moreira, conhecido pela tripulação como o homem que nunca recuava. Um oficial que já vira o abismo e voltara para contar. Ele carregava em seus olhos um oceano de lembranças. Batalhas travadas, vidas salvas, ordens difíceis e uma fé inabalável no dever. Era uma era de ferro e coragem, os anos 90 de uma guerra fictícia que ninguém ousava dar nome. Uma disputa entre mares, honra e sobrevivência. Os radares piscavam com avisos constantes e as vozes no rádio trocavam códigos que poucos entendiam. Cada ordem parecia uma prece, e cada prece um aviso de que nem todos veriam o sol nascer. O mar, com seu rugido ancestral, ecoava entre as ondas, lembrando a cada homem que estava ali que coragem não era ausência de medo. Era seguir em frente mesmo quando tudo dizia para parar. E naquele amanhecer, o capitão Moreira sentia que algo maior que ele estava prestes a acontecer. Algo que marcaria sua alma para sempre. Algo que o faria jurar uma verdade que só os fantasmas do oceano poderiam entender. Naquele dia, o horizonte parecia engolido por nuvens negras, e os sinais no radar começaram a formar um desenho que ninguém queria ver. Um cerco inimigo, uma emboscada planejada com frieza e precisão. Os marinheiros trocavam olhares silenciosos, sabiam o que significava. Sabiam que estavam prestes a enfrentar um inferno de fogo e aço em mar aberto, e que cada decisão dali em diante seria uma sentença escrita em ondas. Moreira subiu à torre de comando. Seus passos firmes denunciavam experiência, mas o peso no peito era de quem sabia o preço da liderança. O rádio chiava. Mensagens truncadas vinham da frota aliada, ordens confusas, falta de comunicação. O mar começou a se agitar, como se pressentisse a batalha, e o som das turbinas aumentava, um rugido metálico que ecoava pelo casco. Moreira fitou o horizonte uma última vez antes de dar o comando, respirou fundo e, com voz firme, ordenou que cada homem tomasse seu posto, que cada coração se lembrasse do juramento que fizeram. Servir até o fim, murmurou. E então a tempestade começou. O ataque veio com uma fúria quase mítica, como se os céus e o mar tivessem se aliado contra eles. Mísseis rasgaram o ar, explosões sacudiram o convés, e o encouraçado Vitória, orgulho da frota, começou a arder em chamas. Homens corriam, alarmes soavam, ordens se misturavam com gritos, e o som das sirenes parecia o próprio lamento do oceano. Moreira, no meio do caos, mantinha a voz firme, coordenando evacuações, protegendo o que podia, sabendo que a vitória não viria daquele combate. A missão agora era sobreviver. Um míssil atingiu a lateral da embarcação, e o impacto lançou o capitão contra o metal, o sangue escorrendo da testa. Mesmo ferido, levantou-se apoiado na força da vontade, chamando nomes, puxando feridos, guiando-os até os botes. A fumaça cobria o céu, o calor das chamas queimava a pele, e o rugido das águas engolindo o casco soava como um adeus. Ele sabia que não sairia inteiro dali, mas enquanto respirasse, ninguém ficaria para trás. O mar rugia como um animal ferido, as ondas batiam contra o casco em agonia, e cada estalo da estrutura era um lembrete de que o tempo se esgotava. O capitão gritou ordens, sua voz misturada ao trovão, e os marinheiros, fiéis àquele líder que nunca hesitava, seguiam-no mesmo no caos. Um a um, ele lançou homens aos botes, empurrou feridos, ergueu braços, segurou mãos. O rádio anunciava: retirada impossível. Zona comprometida. Moreira olhou ao redor, viu os destroços, viu o fogo lambendo o metal e soube que aquele seria o fim da embarcação, talvez o dele também. Um segundo míssil cortou o céu e atingiu a popa. O convés se inclinou e o mundo virou de cabeça para baixo. Ele se segurou em uma viga e o mar, em fúria, o puxou.
Por um instante tudo foi silêncio, escuridão, e depois apenas o frio e a escuridão das profundezas. A água era uma prisão líquida. Moreira lutava para emergir, o peso do uniforme puxando-o para baixo, o sangue misturando-se ao sal e o rugido distante das explosões vibrando nas ondas. Ele sabia nadar, como quem nasceu no mar, mas a dor era intensa e a mente começava a apagar. Imagens passavam como relâmpagos, a juventude na academia, o primeiro comando, o juramento diante da bandeira, os rostos dos que confiavam nele. "Não posso morrer agora", murmurou entre bolhas e silêncio. E então, em um último impulso, emergiu, arfando, vendo apenas destroços e fogo no horizonte. A embarcação se partira, o oceano devorava o aço e ele, sozinho, agarrado a uma tábua, fitava o céu que ardia. Ninguém sobreviveria, diziam as vozes distantes da frota. Mas ali o capitão jurava. Se voltasse, jamais seria o mesmo. E você, comandante, já enfrentou um momento em que tudo parecia perdido? Conta aí nos comentários. Quero saber a sua história. E se essa jornada tá te prendendo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Ainda tem muito pela frente nessa missão. A noite se estendia como um manto sem fim, e o oceano parecia zombar da esperança, dançando entre destroços e ecos de explosões distantes, como um cemitério de aço e fumaça. O capitão Moreira, agarrado a uma tábua que outrora fora parte do convés, sentia o frio cortando até a alma, enquanto o sal queimava cada ferida aberta. O vento trazia o cheiro da derrota, mas também o sussurro dos que partiram, e no silêncio entre as ondas ele ouvia vozes antigas, ordens dadas, promessas feitas, rostos que jamais voltariam. O mar, implacável, parecia querer engolir até a memória. Mas Moreira, cansado, ferido, sangrando e só, abriu os olhos para o céu nublado e sussurrou: "Não agora, ainda não é hora." Cada respiração era uma luta, cada onda uma ameaça. E mesmo assim ele persistia. Porque homens como ele não lutam apenas pela vida, lutam pelo que ela representa. Quando o sol despontou no horizonte, tingindo o céu de vermelho, o capitão sabia que não era um amanhecer comum. Era o dia em que teria de provar à própria morte que ainda tinha propósito. Os restos do encouraçado Vitória boiavam ao longe, e em meio a pedaços de metal e sombras da guerra, Moreira encontrou um bote salva-vidas meio destruído, pendendo por um cabo solto. Com as últimas forças, nadou até ele, subiu com dificuldade e desabou sobre a lona rasgada. O corpo tremia, mas o espírito ardia. Ali, sozinho, cercado por quilômetros de nada, percebeu que sua missão não terminara. Lembrou-se das palavras que dissera à tripulação: servir até o fim, e sorriu, mesmo com os lábios rachados. Se sobrevivesse, não seria para contar glórias, mas para lembrar os nomes dos que ficaram. Porque para ele, liderança nunca foi sobre medalhas, mas sobre memória. Os dias seguintes foram um teste cruel. O sol queimava durante o dia, o frio castigava à noite, e a solidão pesava mais que o próprio mar. Moreira racionava a água da chuva, improvisava remos com tábuas e conversava com o vento como se falasse com antigos camaradas. Cada pensamento o levava de volta à juventude, quando acreditava que coragem era nunca cair, e agora entendia que coragem era levantar mesmo sem forças. O rádio de emergência danificado emitia chiados e silêncios, e mesmo assim ele o ligava todas as manhãs, mandando mensagens que ninguém respondia. "Aqui é o capitão Moreira, sobrevivente do Vitória. Ainda estou de pé." Era quase uma oração. E cada vez que o silêncio respondia, ele fechava os olhos e dizia a si mesmo: "Enquanto o mar me ouvir, não estou sozinho." No quarto dia, avistou algo no horizonte, um vulto cinza, uma embarcação pequena, movendo-se lentamente. Seu coração acelerou, mas a experiência o fez conter o entusiasmo. Nem todo navio era amigo. Ele ergueu um pedaço de metal, refletindo a luz do sol, sinalizando socorro, mas manteve a mão no canivete que carregava desde os tempos da academia. Quando o barco se aproximou, viu homens com fardas rasgadas, sem bandeira.
Eram sobreviventes também. De outro lado, talvez, náufragos de uma guerra sem nome. O capitão os encarou em silêncio, e ali, sob o olhar do mar, inimigos e aliados se tornaram apenas homens tentando viver. Ele os ajudou a subir, dividiu o pouco que tinha e, pela primeira vez, ouviu risadas entre o medo. No mar, todos somos iguais, disse Moreira, e os estranhos assentiram. Aquela improvável aliança virou a salvação. Em conjunto, remendaram o bote, improvisaram velas com panos e começaram a remar rumo ao norte, guiados pelas estrelas. À noite, contavam histórias. Um deles, jovem, perguntou por que Moreira arriscara a vida por homens que até ontem seriam inimigos. Ele respondeu com calma, olhando o céu, porque a guerra passa, mas o que fazemos nela fica. Essas palavras ecoaram entre eles como farol. O mar parecia ouvir também, pois naquela madrugada uma corrente suave começou a empurrá-los na direção certa. Era como se o oceano, cansado de lutar contra aquele homem, começasse a ajudá-lo. No 8º dia, uma tempestade os alcançou. Relâmpagos riscavam o céu, ondas se erguiam como muralhas, e o bote parecia brinquedo nas mãos de gigantes. Os homens lutavam com cordas e remos, mas Moreira sabia que o mar cobraria um preço. "Não soltem a fé!" gritou mesmo com a voz engolida pelo vento. Uma onda colossal os atingiu, e tudo virou caos, gritos, sal, frio, escuridão. Quando o capitão emergiu, viu o bote virado e corpos desaparecendo entre as ondas. Nadou com todas as forças, segurou um companheiro inconsciente e o puxou até um pedaço de casco flutuante. Ficaram ali agarrados, enquanto o céu rasgava em luzes e trovões. E entre relâmpagos, Moreira fez o juramento que daria nome à sua lenda. "Se o mar quiser me levar, que leve um homem que lutou até o último sopro." Ao amanhecer, exausto, Moreira avistou terra. Uma faixa de areia cercada por rochedos e selva densa. Um recanto esquecido do mapa, onde talvez nenhum mapa existisse. Carregando o companheiro desmaiado, alcançou a praia, caiu de joelhos e agradeceu ao céu, ao mar e aos fantasmas. A ilha era inóspita, cheia de sons estranhos e árvores retorcidas, mas era firme e firmeza bastava. Acendeu uma fogueira com paciência de marinheiro velho e cuidou do ferido. Dias se transformaram em semanas, e Moreira construiu abrigo, caçou, pescou e manteve viva a chama. Era um homem renascido no ventre da guerra, um náufrago que a morte esquecera de buscar. Enquanto se fortalecia, começou a gravar mensagens num gravador de fita que salvara do bote. Contava sua história, falava dos companheiros, das ordens, dos erros e das lições. "Se alguém ouvir isso um dia", dizia, "lembre-se de que a glória passa, mas o dever fica." Cada fita era um pedaço de sua alma, um registro não de vitória, mas de humanidade. Ele não sabia se alguém ouviria, mas sentia que precisava deixar um legado, não de aço, mas de palavras. E quando o ferido acordou, juntos começaram a planejar uma saída. Porque veteranos como ele não esperam o resgate, constroem o próprio caminho de volta. Certo dia, avistaram fumaça no horizonte. Um navio. Moreira, com olhos marejados, ergueu uma tocha improvisada, sinalizando com toda a força. O coração batia como tambor. O vento trazia ecos de motores. Era uma embarcação aliada, uma patrulha em busca de destroços. Quando foram avistados, um grito cortou o rádio. "Sobreviventes! Temos sobreviventes!" E assim, o mar que tantas vezes levara finalmente devolveu. Quando o capitão subiu a bordo, os homens o olharam em silêncio, reconhecendo ali um fantasma que o oceano negara à morte. E Moreira, de pé, ainda sujo de sal e memória, apenas murmurou: "Promessa cumprida." Ao retornar à base, descobriram que ele fora dado como morto há meses. Seu nome estava gravado no memorial, suas medalhas entregues à família. Quando atravessou os portões, o silêncio tomou conta da tripulação. Muitos choraram, outros riram. E ele, olhando o mar ao longe, sabia: o homem que partira jamais voltaria igual. Mas era isso que a guerra fazia: não matava, transformava.
E naquele instante, o capitão Augusto Moreira compreendeu o verdadeiro sentido do juramento. Viver não é apenas sobreviver, é ensinar o mundo o valor daquilo que se lutou para manter. E você, veterano, o que faria se o mundo achasse que você já não estava mais aqui? Comenta aí, sua história pode inspirar outros também. E se essa jornada está tocando teu coração, deixa aquele joinha, se inscreve e compartilha com quem carrega cicatrizes de coragem. Sob o peso do céu cinzento e do mar revolto, o navio se tornava um casulo de aço, abrigando os últimos suspiros de uma tripulação exausta, faminta e ferida. Ele, agora, caminhava pelo convés como um homem que havia atravessado o inferno e voltado com o fogo ainda aceso no peito. As cicatrizes que marcavam sua pele não eram apenas lembranças, eram capítulos gravados em ferro e sal. Cada passo ecoava como o som distante de tambores antigos, lembrando-lhe que o destino ainda não havia terminado de escrever sua história. Havia algo maior o esperando, algo que só um homem com alma de aço e coração humano seria capaz de cumprir. Naquela noite, quando o mar parecia murmurar lamentos de antigos marinheiros, ele se recolheu à cabine e observou o reflexo no espelho rachado. Um rosto marcado por batalhas, mas sustentado por fé. Ali, diante do próprio reflexo, ele jurou algo novo. Não lutava mais por glória, mas por legado. Prometeu que cada ferida serviria de guia para quem viesse depois, para que outros não precisassem pagar o mesmo preço. Era a sabedoria nascida do sofrimento, o tipo de força que não se impõe, mas inspira. E foi assim que, sob o brilho pálido da lua, nasceu o propósito que guiaria seus últimos dias na guerra. O amanhecer trouxe consigo o som de motores, ordens e ventos que sopravam como trombetas de um novo combate. As forças inimigas haviam cercado a costa, e os radares mostravam uma frota inteira avançando. Era o momento em que qualquer homem comum pensaria em recuar. Mas ele não era comum. Chamou sua equipe, homens e mulheres, que já haviam perdido tanto quanto ele, e com voz firme disse que era hora de lutar pela esperança, não pela vitória. E naquela manhã, algo mudou na alma de todos. Perceberam que estavam seguindo um homem que não temia o impossível. Enquanto as ondas se erguiam em fúria e o metal tremia sob o impacto das explosões, ele manteve o comando com olhos de águia e voz de trovão. Cada ordem sua era uma ponte entre o caos e a sobrevivência. As balas rasgavam o ar, os alarmes ecoavam, e a fumaça pintava o céu com tons de cinza e fogo. Ainda assim ele mantinha a calma, uma calma que vinha de quem já encarou a morte e aprendeu a não se curvar a ela. O mar rugia, mas ele rugia de volta, guiando sua tripulação como um capitão de destino. Em meio ao caos, um pedido de socorro atravessou as ondas do rádio. Uma embarcação aliada, encalhada num recife, sob fogo cruzado. Era um chamado impossível de ignorar. Mesmo ferido e cercado, ele ordenou a manobra. Muitos tentaram dissuadi-lo. Era suicídio. Mas ele apenas olhou para o horizonte e respondeu com firmeza. Se eles chamaram, é porque acreditam que ainda há esperança. E enquanto houver esperança, haverá mar sob os nossos pés. Essas palavras acenderam uma chama no coração de cada um e juntos seguiram rumo à zona de perigo. O resgate foi uma dança mortal entre coragem e destino. Fragmentos de bombas caíam como chuva. As ondas se erguiam como muralhas e o casco parecia gritar a cada impacto. Mas ele não recuou. Manteve o leme firme, os olhos fixos na linha do horizonte e o coração guiado pela fé. Quando finalmente alcançaram os sobreviventes, cada rosto resgatado se tornava uma nova razão para lutar. O impossível começava a parecer possível, e o impossível, sob suas mãos, se tornava real. O retorno foi um caminho entre cinzas e luz. As embarcações feridas, mas vivas, cruzavam o mar como testemunhas de um milagre que nenhum relatório militar seria capaz de descrever. Ele, sentado no convés, observava o pôr do sol refletido no mar tingido de vermelho.
Não era mais o soldado que partira em busca de glória. Agora era um homem que entendia o verdadeiro valor da guerra, não em vitórias, mas em vidas salvas, em gestos de coragem silenciosa. Dias depois, quando o conflito enfim cessou e o som das armas foi substituído pelo murmúrio calmo das ondas, ele desembarcou com passos lentos, mas firmes. O povo o recebeu como herói, mas ele apenas sorria com humildade. Sabia que os verdadeiros heróis eram aqueles que nunca voltaram, aqueles cujos nomes se dissolveram no vento, mas cuja memória permaneceria viva nos corações de quem ficou. Com o tempo, suas histórias começaram a cruzar fronteiras e gerações. Jovens marinheiros ouviam seus relatos como lições de vida, e cada palavra sua era um lembrete de que coragem não é ausência de medo, e sim a decisão de agir apesar dele. Ele se tornou um símbolo, não de guerra, mas de humanidade, o tipo de exemplo que não se apaga com o tempo, porque é feito de verdade e alma. E quando a velhice chegou com o peso suave dos anos, ele sentava-se à beira do cais, olhando o mar com o mesmo olhar firme de quem o desafiou e o venceu. Muitos vinham visitá-lo, buscando conselhos, e ele sempre dizia: não medimos nossa força nas vitórias, mas naquilo que salvamos ao longo do caminho. E assim, quando o vento soprava e o sol se punha, parecia que o próprio oceano prestava reverência. Porque aquele homem que jurou que não sobreviveria voltou para inspirar gerações. E se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo o que mais te emocionou e compartilhe com quem valoriza coragem e humanidade. E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história é um tributo àqueles que nunca desistiram, mesmo quando o mundo dizia que era o fim.